Patanjali foi um dos mestres e filósofos mais importantes da história da humanidade. Estima-se que ele viveu mais ou menos no século III a.C. e ele escreveu o Yoga Sutra, ou os aforismos do yoga. Simplesmente um dos livros mais importantes dessa filosofia. E dentro da organização de Patanjali você encontra o alicerce comportamental, os yama e niyama, que é o básico necessário para ser aplicado nas nossas vidas antes da gente começar a praticar essa filosofia e fazer as práticas mais avançadas. E sabe-se que naquela época você tinha que passar anos, até mesmo décadas, trabalhando e reforçando essa estrutura ética, essa base comportamental, antes de ter o acesso às técnicas mais avançadas. Então, antes de praticar, você tem que desenvolver a sua base comportamental. Essa base ética comportamental, como eu falei, é denominada Yama e Niyama. E é nessa base, nessa estrutura comportamental, que o De Rose se baseou para desenvolver dentro da sua metodologia a parte de comportamento, os conceitos comportamentais. Ele entendeu que essa base comportamental ela é extremamente importante e foi praticamente esquecida pelos outros professores e pelos outros mestres. Então ele fez esse resgate dessa estrutura comportamental e que sem ela não existe evolução pessoal, não existe expansão de consciência. O comportamento é o primeiro passo a ser desenvolvido. Então vamos à nossa matéria de hoje, que são os yama. Os yama são proscrições éticas, são baseadas no que não se deve fazer. São as 5 normas éticas restritivas. Os niyama, por outro lado, são as prescrições éticas. Outras 5 normas éticas do que se deve fazer. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os yama e no próximo vídeo eu vou falar sobre os niyama. Lembrando que esse tema está inserido dentro de um contexto de evolução pessoal num nível extremo, tipo um monge, tá? De monastério, ok? E cabe a você, a partir do momento que você tem acesso a esse conhecimento, utilizar esses conceitos na sua vida da melhor forma possível. E uma outra coisa extremamente importante é que não tem nada a ver com os mandamentos religiosos, embora muita gente confunda uma coisa com a outra. Então não tem nada a ver, ok? Vamos então às 5 proscrições éticas de Patanjali. A primeira norma ética de Patanjali é a ahimsa, a não agressão. Podemos traduzir ahimsa como atitudes de não agressão, de não matar, de não machucar e nem causar nenhum tipo de dor a nenhum ser vivo, que embute também comer carnes. Afinal, você se alimentar de carnes implica em você matar um animal para você poder saciar sua fome e comer. Mas esse conceito vai muito mais além da agressão física e envolve também as emoções e os pensamentos sobre outras pessoas e sobre nós mesmos. A ahimsa, então, é a raiz de todas as outras normas morais ou éticas e um processo intenso de desenvolvimento pessoal e filosófico. A prática de ahimsa exige coragem e habilidade que nos desafia tanto psicologicamente quanto fisicamente. Como, por exemplo, eliminando pensamentos e palavras que podem implicar em causar dor em outras pessoas, a quem quer que seja. Devemos evitar também a retaliação quando nós somos injustamente criticados ou insultados. Quando, por exemplo, a gente está dirigindo no carro e uma pessoa nos corta, imediatamente passa um monte de pensamentos ferozes na nossa cabeça, né? E muitas vezes esses pensamentos são externalizados por alguma atitude ou alguma agressão verbal. Isso, por exemplo, é um ato de agressão dentro desse contexto de ahimsa. E em casos como esses, por mais sutis que sejam, por exemplo, um pensamento que passa ali, eles devem ser levados em consideração, devem ter a nossa atenção, devem ser polidos, né, e administrados para que isso não ocorra sempre. Então fica o apelo aqui para que nós sejamos sempre cada vez mais conscientes e para que pratiquemos o ahimsa, a não agressão, sempre, em todas as esferas da nossa vida. Sempre que você perceber que você está sendo agressivo com uma outra pessoa ou com qualquer outro ser vivo, procure
eliminar esse comportamento ou então substituí-lo por um outro mais aconselhável. A Ahimsa em ação é a prática da gentileza, do amor, da compaixão, do carinho e da empatia. Segunda norma ética de Patanjali, Satya, não mentir. É a verdade, a sinceridade e a honestidade. É falar a verdade, ser verdadeiro e ser sempre sincero. Nós não devemos fazer o uso da inverdade, seja na forma de uma mentira ou de um equívoco, ou até mesmo na interpretação de um fato. E aqui é muito interessante porque a busca pela verdade é a base da filosofia e, consequentemente, da ciência como um todo. Então, o praticante, aquele que se envolve com a filosofia, deve sempre perseguir a verdade, por mais que isso implique em deixar de lado, deixar para trás pensamentos muito, ideologias, ideias e pensamentos muito consolidados na sua vida. Satya deve ser praticado sempre no dia a dia. Satya é também a correspondência daquilo que se sente, pensa e age. Ser sincero consigo mesmo e viver verdadeiramente, assim como o yama anterior, o ahimsa, a não agressão, que deve não ocorrer uma autoagressão também. Então, a base do estopim do Satya, de falar a verdade, de não usar a mentira, parte de mim, comigo mesmo, e depois no dia a dia com as outras pessoas. É somente na vivência do Satya, consigo mesmo, é que você vai conseguir desenvolver essa sinceridade pura e plena com as outras pessoas. Quem não é verdadeiro consigo não consegue ser verdadeiro com os outros. Uma outra coisa que conflita muito com o Satya também é omitir uma verdade ou contribuir para que uma fofoca ou uma mentira sobre outra pessoa se propague. É importantíssimo a gente se atentar a esse detalhe e não deixar com que esses boatos e essas mentiras sobre outras pessoas se proliferem. Então seja veementemente contra a fofoca e os boatos. Quando temos a consciência sobre a mentira ou sobre uma fofoca sobre alguém, devemos nos posicionar. E quando você pode agir, mas não o faz, você faz parte, né? Você é coautor dessa mentira. E o mesmo se aplica àquele que é hipócrita. Principalmente quando é uma hipocrisia inconsciente, quando a gente não sabe que está sendo hipócrita, porque isso implica em uma inconsciência desse termo. Então, atente-se muito à hipocrisia, não seja mais um hipócrita por medo, ou por querer algo em troca, ou por não conseguir quebrar os seus próprios paradigmas e a visão ilusória que você tem sobre si mesmo. Busque sempre a verdade. Mas atenção aqui, hein? Ser sincero não é ser franco, ríspido ou mal educado. Não é à toa que a ahimsa, a não agressão, vem antes. Você não pode ser agressivo. Expresse a verdade de forma inteligente. Seja polido, seja mais educado. Existem milhares de formas de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. A palavra, ela tem poder e pode criar uma realidade. E determinadas palavras, quando são repetidas muitas e muitas vezes por uma pessoa, pode gerar um trauma profundo numa pessoa. Então, cuide com isso. E uma outra coisa em relação à palavra é que aquele que faz o mau uso da verdade ou faz o uso da inverdade passa a ter descrédito da sua palavra e as pessoas passam a não confiar mais nessa pessoa. E muito além dos outros, né, isso tem um impacto em si mesmo. Você não acredita mais em si mesmo. Você não acredita nas suas capacidades, você não acredita mais no que você pensa ou fala. Você se torna um mentiroso para si mesmo. E quando você chega nesse nível, é uma das piores coisas que existem. Isso abala todas as ações da vida. Terceira norma, asteia, não roubar. A princípio, essa norminha parece meio bobinha e básica, como não roubar, né? Não devemos pegar sem autorização qualquer objeto, dinheiro ou qualquer outra coisa do tipo, né? Mas a asteia vai muito mais além do que roubar objetos materiais, objetos físicos que são escassos, como deveria ser exclusivamente na lei. Afinal, nós estamos falando de um aperfeiçoamento, de um refinamento pessoal da forma mais elevada possível. Isso implica em roubar o tempo de alguém, por exemplo.
Quando marcamos algo com alguma pessoa, né, algum compromisso, e essa pessoa se produz, vai lá, espera por você, mas você dá o cano, dá o bolo e não vai. Ou quando você se compromete a fazer algo em longo prazo e não cumpre. Você está fazendo ela perder o tempo dela por você. Você está roubando o tempo dessa pessoa. Então percebe o quanto pode ser subjetivo essa questão do não roubar? Claro que você não vai acertar sempre, mas a atenção a esses pontos são extremamente importantes, porque eles são muito sutis e passam desapercebidos. A apropriação de ideias também, que pode ser abstrato e complexo, também é uma forma de roubar. Eu não acredito que tenha que estar na lei propriamente dito, como eu comentei, só o que é escasso é propriamente um roubo qualificado. Mas quando você rouba uma ideia por exemplo, um texto de alguém e posta, né, e não dá os devidos créditos, isso é um ultraje, né? Isso é algo muito ruim e pode principalmente minar a sua relação com muitas pessoas. Então é ruim para o outro, é ruim para você e por nada. Era só ter colocado os créditos ali, era só você demonstrar que essa ideia não é sua inicialmente. E uma outra coisa muito importante também em relação ao roubar é você não roubar a energia dos outros para fazer alguma coisa que não vai ter resultado, né? Então preste atenção nessas coisas mais sutis que você acaba roubando, porque como eu falei no começo, é muito óbvio não roubar coisas e muito provavelmente você não rouba objetos das outras pessoas, né? Mas a gente precisa dar um passo a mais nesse contexto e se atentar nas outras formas mais sutis de roubar. A quarta norma ética é Brahmacharya. Uma boa definição desse conceito é a não dissipação da energia sexual. Esse conceito pode ser um pouco mais polêmico porque envolve sexualidade, o que para muitas pessoas pode ser algo não muito bem resolvido dentro de si, meio complexo e confuso. Mas eu prometo tratar desse tema de uma forma bem leve. Dentro de um contexto guerreiro, dentro de uma tradição comportamental mais repressora e antissensorialista, como era o contexto do próprio Patanjali no século III a.C., o Brahmacharya é definido como celibato. Assim como um seminarista, um padre, um monge, a restrição total aos estímulos da sexualidade. A sexualidade aqui deve ser nula, praticamente castrada mesmo. Mas deixar a sexualidade arrolhada, né, reprimida, é uma forma sim de trabalhar com a sexualidade e muito poderosa. Afinal, a sexualidade é uma energia poderosíssima. Imagina, por exemplo, um jovem de 18 anos que entra no mosteiro, né, e ali ele não vai estimular a sexualidade dele, só que ele tem aquela energia muito intensa, os hormônios à flor da pele, e isso vai borbulhando. E onde que ele vai aplicar essa energia? Nos estudos, vai aplicar essa energia através da devoção, se é de uma linhagem espiritualista, vai aplicar essa energia na prática para que ele conduza essa energia para a expansão de consciência. Então, dentro do contexto Brahmacharya, no sentido de ser repressor, antissensorialista e guerreiro, é extremamente eficaz essa forma, porque ela está ali arrolhada, latente e intensa. Porém, dentro da nossa escola, nós utilizamos de uma outra forma. Dentro da nossa filosofia, essa energia denomina-se Kundalini. E esse conceito existe há muito tempo. Kundalini é uma energia física, de natureza neurológica e manifestação sexual. Orgulho, libido e sexualidade são outras formas de entender essa energia. Ela é simbolizada com uma serpente de fogo, e é através dela que nós conseguimos acessar os estados mais expandidos de consciência. Segundo o próprio Patanjali, a meta do yoga é o samadhi, estado de hiperconsciência. E segundo Shivananda, que foi o mestre mais importante do século passado, o século XX, não existe samadhi sem o despertamento e a canalização de Kundalini. Quando você tem uma sexualidade aflorada, né, porém retida, isso explode em algum momento e nesse momento você tem um superávit de energia e disposição. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeo sobre Kundalini, tá? Dentro da nossa escola, dentro da nossa tradição filosófica, que o The Rose Method é baseado, nós trabalhamos
de forma desrepressora e sensorialista. E preza muito pela liberdade. A nossa tradição Shakta ou Tântrica, né, ela é libertária, no sentido mais profundo possível, dessa libertação do ciclo existencial, que busca uma transcendência. Então, esse é um contexto Shakta ou Tantra. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeo falando sobre Tantra, que esse é um termo muito complicado, né? Muito mal falado, é uma palavra maldita, mas a princípio, para você entender, a nossa escola é de linhagem Shakta, uma linhagem Tantra, que vem do Tantra, e está sim mais associado com o estímulo da sexualidade. Porém, de forma muito mais consciente e refinada, com o intuito de utilizar, de estimular, utilizar e canalizar essa energia para que possamos ter assim essa expansão de consciência que almejamos através da prática. Na filosofia tântrica, é através do outro que nós desenvolvemos a expansão de consciência ou o samadhi, e sempre pela via do prazer ao invés da via do sofrimento, como costuma ser utilizado na via mais repressora que eu comentei no começo desse tópico. No Tantra, a sexualidade, então, é algo sagrado e deve ser tratado como tal. Sem o abuso grosseiro da prática, né? Mas sim de uma forma refinada e amestrada, que é o Maituna. O Maituna, dentre milhares de outras coisas, consiste na contenção orgástica. E é a melhor forma de estimular e, ao mesmo tempo, não dissipar essa energia poderosa que é a Kundalini. Segundo Patanjali, quando se observa a não dissipação da sexualidade, obtém-se uma grande potência. Portanto, para o praticante ter o domínio dessa energia, isso significa subjugar o instinto mais primordial do ser humano e de qualquer ser vivo, que é o próprio instinto de reprodução. Essa energia é capaz de gerar uma outra vida. E ela é muito forte, muito intensa. E é geralmente no disparo dessa energia que o ato acaba e a energia da pessoa cai. É facilmente compreensível esse conceito. Ao reter o orgasmo, nós podemos utilizar essa energia para qualquer finalidade, para sermos mais poderosos, mais criativos e eficientes. Sublimar esse impulso implica em sublimar todos os outros impulsos, fazendo com que a gente não haja mais instintivamente, ocorrendo assim um refinamento pessoal. Nós não ficamos mais reféns dos instintos como meros animais. É essa energia bem direcionada que produz arte, cultura e criatividade. Podemos e devemos utilizar essa energia para gerarmos alta performance em qualquer coisa na nossa vida. É a famosa concentração dos jogadores de futebol, de qualquer atleta antes de um jogo importante, quando eles são isolados de qualquer atividade sexual, qualquer estímulo sexual. É praticamente a mesma coisa, só que de uma forma muito mais profunda. É basicamente converter essa energia para algo que queremos muito promover. Se focarmos de forma grosseira, única, especificamente no sexo, né? A gente não sublima nada, não canaliza nada, a gente não amestra nada e volta a ser menos lúcidos, como meros animaizinhos movidos pelo instinto. Então tem esse contraponto aqui de que você não deve utilizar a sexualidade como uma coisa assim. Não, tem que ser lúcido, leve, de forma consciente, atenta e de forma muito agradável, sem ficar estressado. O ideal é que isso seja feito sempre com o mesmo parceiro, que você não fique buscando isso com várias outras pessoas. Daí o grande desafio, né? Por isso que na linha mais repressora não pode e acabou. É a forma mais fácil de lidar com essa dissipação da energia sexual. É proibido, né? Porque a responsabilidade da liberdade de poder fazer, né, é muito maior e muito mais desafiadora. A quinta norma ética é a parigraha, e é a não possessividade, não cobiçar ou não se apegar. É o desapego. E hoje em dia está muito na moda o desapego e tal, né? Mas na verdade esse é um conceito muito profundo e muito difícil
de você desenvolver. E vai muito mais além do desapego aos elementos materiais. O desapego nos ensina sobre a consciência no sentido da vida. Quando trabalhamos o desapego, entendemos quem somos. Dentro de uma cultura consumista, muitas vezes a gente tem a ilusão de que ter coisas é muito mais importante do que ser. Quando nós deixamos de nos conectarmos com a nossa essência, a gente passa a dar muito mais valor àquilo que é raso e material, como cargos, relações superficiais ou objetos. Mas será que isso nos define? Esse conceito vai para as esferas de ideias e pensamentos também. Será que você não é super apegado a uma ideologia, a uma linha de raciocínio que está ali com você há muito tempo e você não abre mão daquilo? Muitas vezes nós somos apegados a pensamentos e ideias que não são verdade. Você já parou para pensar em algum momento na sua vida sobre a palavra amor? Sobre a intensidade do que é o amor e quantas vezes a gente confunde o amor pleno, profundo e perfeito com o simples apego a uma pessoa, né, relacionada a emoções como paixão. E quando a gente sofre com a ideia de não ter mais essa pessoa por perto, porque nós somos muito apegados a ela. Assim como vários outros sentimentos que estão associados à posse, como ciúmes, inveja. Entender a parigraha é entender que na vida você tem escolhas a serem feitas e que escolhas implicam em ter perdas. Então esse processo é o processo de gerar mais maturidade em relação às escolhas que você tem na vida com as coisas que você perde nesse processo. Praticar constantemente o desapego faz a gente sair da zona de conforto, quebrar paradigmas e crescer. Mas desapego nunca pode ser desculpa ou pretexto para displicência, falta de zelo e falta de comprometimento. Esses foram então os 5 yama. Lembrando que yama não são proibições, tá? Principalmente dentro da nossa cultura atual. Tá? São coisas que você deve se atentar, são questões éticas que você deve se atentar e deve sim introduzir na sua vida na medida do possível, se você deseja embarcar nesse processo profundo e de desenvolvimento, de refinamento e evolução pessoal. Afinal, somos livres para podermos escolher a forma como vamos viver. Mas na medida que você passa a vivenciar e trabalhar mais todos esses conceitos na sua vida, você começa a perceber mais os seus efeitos e vai gerando assim hábitos melhores, mais condizentes com o que você quer para a sua vida. Então é isso. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal. Se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente conversar e te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as prescrições éticas de Patanjali. Até lá. Tchau, tchau.